Bom dia, galerinha de fibra, tudo bem com vocês? Ontem eu gravei um vídeo, na hora que eu fui colocar o vídeo, cadê o vídeo? Acho que eu não apertei o botãozinho e não gravei. Então, galerinha, é porque surgem muitas perguntas e já foi me perguntado qual o CID que eu tenho no meu laudo. Eu não tenho só um CID, eu tenho vários. Aí eu sempre falei que uma hora eu ia trazer esses CIDs aqui, né? Então, não é proibido porque a doença da gente cabe a gente, se a gente conta ou não, certo? Tanto que não é obrigatório a gente colocar no nosso atestado o CID. Por exemplo, se você vai dar um atestado seu para sua empresa de trabalho e você não quer pôr o CID, você não quer que ela saiba o que você tem, você não precisa pôr. Tem empresa que quer te devolver o atestado falando que não tem o CID, que você precisa pôr o CID. Não, você não precisa. Por lei, você tem o direito de não colocar o CID. Isso quem decide é você. Tanto que a maioria dos médicos, eles te perguntam na hora de fazer o atestado, você quer que eu coloque o CID? Porque é você quem decide, certo? Então, assim, eu não me importo de colocar o CID, né? No início tinha o CID da depressão, e do transtorno bipolar, que eu tinha receio, né? Mas hoje eu já não tenho mais. Então, galera, eu vou mostrar para vocês o meu relatório médico. Esse relatório, ele é do ortopedista. Aqui é o carimbo dele, Dr. Danilo, não sei se tá dando para vocês verem. Dr. Danilo, ele é aqui de Goiás, o CRM dele também. Eu vou começar, eu vou ler do exame físico para baixo, né? Ao exame físico, o paciente apresenta marcha antálgica, LESEG positivo à direita, dor à palpação, de epifoses espinhosas e sacro-ilíaca, limitando a rotação lateral e no fleco extensão. É isso mesmo, flex extensão, com dor acentuada ao se abaixar. Dor à palpação no cotovelo e joelhos, com sinais de lesão condral patelo-femoral bilateral. Aos exames, TC de coluna lombar do dia 10 do 3 de 2023, protusões discais entre L5 e L4, L4 e L5, L5 e S1. Tocando saco dural e degeneração sacro-ilíaca. A TC do joelho esquerdo, do dia 10 de 3 de 2023, mostra bascula lateral da patela e derrame articular. TC do joelho direito, da mesma data, mostra osteoflito do polo inferior da patela bascular lateral e da lateral e derrame articular. Ressonância magnética lombar de 2023 mostra alterações degenerativas da coluna lombar, herniações discais, biforaminais de L3 e L4, L4 para L5, tangenciando raízes neurais. A TC da bacia mostra alterações degenerativas coxofemorais e sacroilíacas. A eletroneuromiografia do dia 1 de 7 de 2024 de membros superiores e inferiores mostram síndrome do túnel do carpo leve bilateral, radiculopatia bilateral e de L5 de leve a moderada intensidade. A ultrassom dos cotovelos direito e esquerdo do dia 28 de 6 de 2024 mostra epicondilite lateral bilateral, ou seja, lateral bilateral porque é do lateral do meu braço, dos dois, né? Por isso que é lateral bilateral. Ficou, às vezes, um pouco confuso, porque se a gente não falar como que é, né? Então, as ressonâncias magnéticas, a lombar do dia 26 de 6 de 2024 mostra espondiloartropatia degenerativa incipiente
hipertrofia interfacetária, desidratação discal de L3 para L4 e da L4 para L5. Na ressonância magnética da bacia, mostra tendinopatia com peritendinite incisional dos glúteos médios e mínimos e artrito iliotibial. Na ressonância magnética do joelho direito e esquerdo, no dia 28 de 2024, mostra condropatia patelar bilateral. Haja em vista as especificações laborais da função que o trabalhador desempenha, bem como exuberância dos sintomas e do quadro clínico, indica o afastamento definitivo das atividades laborais, pois o problema é progressivo, crônico e irreversível. Eu tenho esses seguintes CIDs no meu relatório: CID M51.1, M50.1, M19, M50.5, M19.1, M77.1, F32.2, M76.0 e G56.0 no do ortopedista. Ou seja, só no dele eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 CIDs no do ortopedista. O do psiquiatra, ele reteve o meu atestado novo. Ele não me devolveu, o perito. E ele não pode fazer isso. Como na hora eu não sabia, eu deixei ele ficar, mas ele não pode. Se ele quiser ficar, ele tem que tirar xerox, mas ele não pode reter os nossos relatórios originais, até porque a gente pode precisar para outra coisa. Então, eu não sabia e ele ficou com o meu atestado. Ele ficou com o do ortopedista também. Só que o meu ortopedista, ele sempre imprime 3, 4 e me dá. Ele fala, se acontecer alguma coisa, você tem outro. Mas do psiquiatra, ele só me deu um. E aí ele pegou e falou que não ia me devolver. Inclusive, para mim, para perícia judicial, eu vou ter que pagar consulta para pegar atestado para levar. Porque eu não tenho atestado. Porque ele ficou com o meu atestado. Ele foi abusado comigo. O médico do trabalho que me atende é perito do INSS. Só que não aqui em Goiás. E ele falou para mim que isso dá processo. Se eu quisesse, eu podia processá-lo por várias outras coisas que ele fez. Mas assim, como eu falo, a saúde é uma roda. E a gente sempre se encontra em algum momento, né? Então eu prefiro deixar para lá. Mas o atestado do psiquiatra mudou. Eu não consigo ler. Vou falar só os CIDs, certo? Mas assim, eu lembro que quando eu já li esse atestado, que ele fala assim, né, que eu estou em depressão e em tratamento há mais ou menos 4 anos. Às vezes apresento melhor e às vezes apresento piora do quadro clínico com pensamentos de autoextermínio, né? Ele até colocou assim no meu atestado que higiene já não tão preservada, mas, gente, eu tenho higiene. Eu acho que o que ele quis dizer é porque ele trabalhava comigo e eu sempre andei maquiada, muito bem arrumada. E aí eu sou muito vaidosa. Mesmo eu trabalhando no hospital, todo mundo falava assim que eu era a maquiada do plantão. Eu sempre estava arrumadinha. E eu parei, né? E tô desleixada. E aí eu acho que é isso que ele quis dizer. Então, ele botou aqui também que é por tempo indeterminado dele. O atestado dele é por tempo indeterminado. E ele usou o CID F31.2, F32.2 e o F41.1. É só esses 3 no dele. Então, 9, né? 9, 10, 11, 12. Eu tenho 12 CIDs. 12 CID nos meus relatórios. Eu tenho também o relatório do médico do trabalho. Só que o relatório do médico do trabalho é uma junção desses dois, né? Ele junta os dois e faz o dele. Então, são os mesmos CIDs.
Falar nisso, eu vou até olhar se tem algum diferente. Mas são os mesmos CID, eu acredito. Então é isso, galerinha. Eu queria trazer isso pra vocês, porque sempre as pessoas me perguntam, né? Porque eu sempre falo muito em CID, né? Mas eu tenho várias coisas, né? E aí eu me pergunto assim, por que que o perito do INSS não reconhece, né, esse tanto de patologia? Porque ele é médico, ele estudou e ele sabe que um médico não dá um atestado à toa. O médico ele pode dar um atestado à toa para qualquer outra coisa, mas para você ir no INSS ele não dá, porque ele pode ser processado. Então ele não dá, ele só te dá um atestado para o INSS quando ele vê que você realmente tem necessidade de ir, entendeu? E eu não sei o que que acontece conosco, que não nos reconhecem, né? Então tá bom, galerinha. Beijos, abraços de algodão. Fiquem com Deus, viu?